teve um primeiro casamento do qual nasceu uma filha, mas mãe e filha, pouco tempo depois, muito novas, morreram vítimas de doença, daquelas doenças típicas da época. Entretanto, pouco depois, há uns anos depois, há uma segunda união, e dessa união do Nuno, filho de Camilo, há uma prole numerosa, há vários filhos e há descendentes, sobretudo aqui na região aqui de Famalicão, há descendentes de Camilo por essa via. Eu próprio já tive uma aluna que era tetraneta de Camilo. Uhum. Por outro lado, na região do Porto, também há descendentes de Camilo por outra via. É que Camilo, na sua juventude ainda, antes de conhecer Ana Plácido, Camilo teve uma ligação amorosa com uma jovem de Trás-os-Montes, Vila Real. Uhum. E desse relacionamento amoroso resultou uma filha. E quando Camilo se estabeleceu no Porto para iniciar a sua carreira de escritor, primeiro como jornalista e depois, entretanto, começou então a publicar os seus romances, Camilo arranjou forma de trazer essa filha de Trás-os-Montes para o Porto para ser educada num convento de freiras, o convento de São Bento da Ave Maria, no Porto, de onde essa menina saiu aos 16 anos para se casar com um grande capitalista do Porto, mais um daqueles brasileiros de torna-viagem muito Uhum. típicos da sociedade portuguesa do século XIX, e desse casamento também houve filhos e há atualmente descendentes de Camilo por essa via, por via dessa filha que se chamava Bernardina Amélia. Uhum. Ok. Interessante. Olha, João, qual é a percepção que tem o mundo académico e literário em Portugal e internacionalmente da obra de Camilo Castelo Branco? Acha que é positiva ou ainda é muito desconhecido, mesmo dentro do espaço lusófono? Uh, a pergunta é muito pertinente e acaba por entroncar novamente na questão dos mitos, dos clichês, enfim, dos estereótipos. Outro estereótipo que recai um bocadinho sobre Camilo é de que é um autor pouco regional, um autor muito circunscrito a uma região da província, portanto, Norte. à região do Norte, Porto, Trás-os-Montes, Minho. Claro, é verdade, de facto, a sua obra O cenário das suas obras é ali, não é? personagens, o cenário, de facto, o cenário de eleição, digamos assim, da sua produção ficcional são essas regiões. E, uma vez mais, a ligação entre a vida e a obra. De facto, a vida dele, tendo nascido em Lisboa, o que é certo é que a maior parte da sua vida foi passada aqui na região do Norte Norte. e concretamente do Minho, Porto. E então, um pouco essa imagem de um escritor um bocado restrito a uma região, eh, um pouco passadista, um pouco, eventualmente um pouco conservador, um pouco antiquado, eventualmente até a própria linguagem, eh, tendo em conta essa tendência que ele tinha, esse gosto que ele tinha e o conhecimento que tinha dos clássicos do século XVI, XVII. Então essa imagem do Camilo, pronto, uma coisa assim um bocadinho mais... Ora, na verdade, estas comemorações, não era necessário chegarmos às comemorações para que isso ficasse provado. Camilo tem sido estudado eh, nos meios académicos portugueses e internacionais. Por exemplo, no Brasil há um grupo de estudiosos da literatura que tem dinamizado muito o estudo, a divulgação da obra de Camilo no Brasil.
professor Paulo Mota Oliveira, a professora Luciane Pavanello, etc. E têm surgido vários trabalhos académicos sobre a obra de Camilo, nas suas diversas vertentes. Em França, ainda há pouco se realizou um colóquio também comemorativo na Roménia, Uhum. com um núcleo de estudantes e de professores de português na Roménia. Portanto, realizam-se colóquios internacionais. Penso que há, de facto, se pode falar numa renovação, numa revitalização dos estudos camilianos, muito também por via de uma faceta também da obra de Camilo, que eu há pouco já tinha referido, assim, de passagem, e que convém se calhar sublinhar, que é a capacidade, que é a modernidade da obra de Camilo. E essa modernidade tem muito a ver com a capacidade que ele tem em desmontar os códigos, as convenções da ficção. Porque se Camilo, por um lado, nos oferece histórias, digamos assim, dentro de uma linha tradicional, histórias, digamos assim, bem contadas, e realmente um dos fatores que explicou o êxito de Camilo, de tal maneira que romances como O Amor de Perdição tiveram, o Amor de Perdição teve pelo menos 6 edições em vida do autor. Portanto, se por um lado é aquele escritor, aquele romancista que oferece ao leitor histórias bem contadas no sentido mais tradicional, bem arrumadinhas, digamos assim. Por outro lado, ele tem também a capacidade de desmontar tudo isso e de ser completamente inovador, mas uma inovação muito na linha de toda aquela tradição que se pode dizer começou com o grande Cervantes e o Dom Quixote. E que tem a ver com aquilo a que nos atuais estudos literários se designa como a metaficção. Essa forma como o narrador, o autor, está presente, é uma presença constante na narrativa e que tanto é capaz de mobilizar tudo aquilo que são convenções, nomeadamente aquelas convenções que tinham a ver com incutir no leitor o efeito de verosimilhança, ou melhor dizendo, de veracidade, pôr na sua obra o selo de que se baseia em factos reais. Ele faz muito isso. Mas isso era uma convenção, isso era um artifício literário. E ele é capaz de dizer isso no início do romance, dizer, atenção, isto é verdade, é mais pura verdade, eu limito-me a transcrever, a passar para o papel aquilo que eu vi, que me contaram, aquilo que eu li no manuscrito, mas ao mesmo tempo é capaz de mostrar como tudo isso não passa de ficção, não passa de artifício. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um romance que se intitula, ainda da primeira fase, porque o que é interessante é que mesmo logo na estreia literária, Camilo começa, a sua estreia, pode-se dizer que foi o romance Anátema, de 1851. E, por exemplo, os títulos que ele usa para os capítulos são desconcertantes. Logo, muitos deles. Logo, o primeiro capítulo intitula-se Em que se prova que o autor não tem jeito para escrever romances. É logo extraordinário, não é? O autor não tem jeito para escrever romances. Ou então, quando chega ao último capítulo, diz capítulo que se deve ler porque é o último. Ou então, por exemplo, um romance também muito interessante, O que Fazem Mulheres, Uhum. que começa por uma advertência a todos os que lerem. Depois vem uma advertência a alguns dos que lerem. Depois começa o romance e depois ainda há um capítulo, antes ainda do início, ainda há um capítulo que ele intitula Capítulo Avulso,
para o leitor pôr onde quiser. E depois, no final, vem a conclusão, e a seguir à conclusão ainda acrescenta suplemento. E intitula esse suplemento de prefácio. Ou então, por exemplo, a Filha do Arcediago, outra novela, outro romance, como quisermos, também ainda da fase, podemos, inicial de Camilo. E lá está, no início ele diz, atenção, isto é uma história, isto é real, isto aconteceu. E a dada altura ele diz assim, faz uma lista intitulada Relação ou Relatório das pessoas que morreram neste romance. Então faz uma lista, faz uma soma das personagens que morreram na história. E depois apresenta o total, que são 8. E diz ele, e continuarão a morrer convenientemente. Para cá está, convenientemente, isto tem a ver com o romance como artifício, o romance como ficção. E jogar com essa ficção é tal metaficção que, como eu disse, está muito na linha do Cervantes, aquela coisa do Cervantes dizer o Dom Quixote isto foi um manuscrito que, por sua vez, foi traduzido por não sei quem e foi encontrado. Tá? Muito na linha de Cervantes, muito na linha dos romancistas ingleses que Camilo conhecia. Camilo, lá está, aquela ideia, o Camilo é muito português, muito nosso, muito daquela região. Ele dominava suficientemente, pelo menos para ler, dominava o francês, dominava o inglês, ele conhecia muito bem os romancistas ingleses, e cá temos, por exemplo, a influência de um Sterne, e nessa linha então de romancistas que, no fundo, têm todos por pai o grande Cervantes. Ora, essa modernidade de Camilo está a ser muito trabalhada, muito estudada, muito explorada, e de facto os estudos camilianos nesta altura têm surgido e procuram demonstrar muito essa vertente moderna e procuram desfazer esses tais estereótipos que uma determinada tradição crítica até finais do século XX imperou. Não é? Claro. João, tem algum projeto em que está envolvido com o tema de Camilo Castelo Branco? Sei que escreveu, já tem escrito sobre Camilo. No presente, tem algum projeto com o qual está envolvido Sim, e que poderá ser publicado nos sim, próximos tempos? sim. A minha colaboração com a Casa de Camilo e o Centro de Estudos Camilianos já. João, uma pergunta. A Casa de Camilo é uma casa-museu Casa Museu de Camilo, exatamente. A onde ele casa, passou os últimos anos da sua vida? exatamente. A casa por onde ele veio ou foi viver, na sequência então do caso de amoroso, de adultério com Ana Plácido. Eles conheceram-se, eles apaixonaram-se, conheceram-se no Porto, apaixonaram-se no Porto. Acontece que Ana Plácido era uma mulher casada. Uhum. Aqueles casamentos, por conveniências da época, ela foi praticamente obrigada a casar-se. A diferença de idades era enorme, ela tinha 16 anos, ele teria à volta de 40, com um rico comerciante do Porto, um brasileiro de torna-viagem, estava radicado no Porto, mas na verdade a origem dele, desse marido de Ana Plácido, era aqui uma aldeia do Minho e do concelho de Famalicão chamada São Miguel de Seide. Ora, e era nessa sua terra natal que ele tinha uma propriedade, uma pequena quinta, uma casa campestre, casa rural, que ele já pertenceria à sua família, às suas origens, e que ele terá melhorado com o dinheiro que granjeou no Brasil. O que acontece que Camilo e Ana Plácido envolvem-se, é um crime de adultério, são processados pelo marido traído, chamado Pinheiro Alves, estão presos,
Ao fim de um ano de prisão, são julgados e absolvidos. Entretanto, pouco depois, esse tal Manuel Pinheiro Alves, marido traído da Ana Plácido, morre. E a herança vasta que ele deixa, uma parte vai caber a um filho que ele teve com a sua esposa, com a Ana Plácido. O filho. Só que esse filho era menor de idade. E segundo a lei, assim sendo, a mãe, a Ana Plácido, é que iria administrar essa Criança. herança. Ora, dessa herança fazia parte essa propriedade na aldeia de São Miguel de Cedo. É de presumir que nem Camilo nem Ana Plácido vissem com bons olhos entrar naquela casa, que era a memória do marido traído, naquela aldeia onde viviam familiares do marido traído, onde vivia gente, conterrâneos do E marido onde traído. todos conheciam a história. Sim, foi uma história escandalosa, foi uma história que deu brado. Ora, no entanto, eles não tinham eira nem beira, eles não tinham para onde Onde ficar. viver. E então entraram naquela casa. Ora, essa casa então, hoje, entretanto, também passou por todas as várias vicissitudes, inclusive um incêndio já no início do século XX, um incêndio que a deixou praticamente só com as paredes, mas foi restaurada no início do século XX, já por um grupo de beneméritos, de figuras ilustres da região, já com o intuito de transformar aquela casa na memória, num museu camiliano. E assim é. E de facto é um espaço muito visitado. Tem não só por grupos de estudantes de todo o país, mas pelo público em geral. E em 2016 recebeu também a distinção de melhor museu nacional, em Uau. 2016. Portanto, quem a visita refere sempre que o encanto principal daquela casa é conseguirmos, ao entrar nela, vivermos muito do espírito da época e do espírito do autor. Inclusive, há vestígios lá dentro da história que foi a vida de Camilo, como é óbvio, desde logo o desfecho trágico, a cadeira de baloiço onde ele estava sentado e onde desferiu o tiro na cabeça, está lá. Está lá um relógio de parede que ele descreve ficcionalmente numa das suas obras já da última fase, que é o Eusébio Macário. Portanto, é uma casa cheia de memórias, memórias muito vivas da vida e da obra de Camilo. E, portanto, é um lugar, digamos assim, obrigatório, de visita obrigatória para quem. Eh, José Saramago, o José Saramago, pouco depois de receber o Prémio Nobel da Literatura, fez uma visita à casa de Camilo e escreveu uma dedicatória impressionante, dizendo que, no livro de visitas, escreveu uma, dizendo que vinha trazer rosas. Eu, aprendiz, José Saramago, eu, aprendiz, venho trazer rosas ao mestre, Camilo. E, portanto, é realmente um espaço, enfim, de culto, digamos assim. Agora, estávamos a dizer há pouco, já não me lembro porque é que. Sobre algum projeto em que esteja Algum envolvido projeto, atualmente. exatamente. Pronto. A minha ligação à Casa de Camilo já data de alguns anos, já mesmo antes de terminar o meu doutoramento, já ia colaborando com a Casa de Camilo. Uma colaboração também tem privilegiado muito também o público escolar, devido também às minhas funções de professor no ensino secundário. Uh, Atualmente, terminou em 2025, terminou este ano, uma série de obras de Camilo editadas pela editora Glaciar, e entretanto começou uma nova série, uma nova coleção, agora com um formato mais, digamos, mais acessível, mais manuseável, formato tipo bolso, uma nova coleção,
de obras de Camilo, e o trabalho que eu faço em colaboração com a Casa de Camilo, nessas edições, é sobretudo o trabalho de fixação do texto. Ou seja, tentar que essas edições apresentem a melhor qualidade possível em termos de fiabilidade do texto. É um trabalho bastante minucioso, mas que consideramos que, de facto, é essencial para que essas edições apresentem a qualidade e o respeito, digamos assim, pelo texto que um autor como Camilo merece. Paralelamente, ou além disso, também a minha colaboração também se tem traduzido na organização ou na co-organização de volumes de estudos. Há uma coleção intitulada Estudos Camilianos, que já tem vários volumes. Em 2025 saiu Revisões do Trágico em Camilo, e está para sair, muito em breve, vai ser apresentado daqui a dias, um novo título, portanto, uma coletânea de estudos sobre o cómico em Camilo, precisamente. E essas coletâneas de estudos são, acho, muito interessantes porque, lá está, reúnem colaborações de estudiosos, apreciadores da obra de Camilo, dos vários quadrantes de várias partes do mundo. Nós temos colaboradores que trabalham em universidades nos Estados Unidos, no Brasil, em França, na Itália, etc. Portanto, é sempre um trabalho muito, acho, muito interessante e muito rico. E depois outros, enfim, participações em colóquios, em publicações em artigos de revistas especializadas, por aí fora, palestras. Uhum. Entretanto, também tenho em preparação um livro sobre as ligações de Camilo, a vida de Camilo e a obra, à música. São muitas as referências à música, quer à música mais erudita, quer à música mais popular, na obra de Camilo. E a própria obra de Camilo também foi várias vezes ao longo dos tempos foi inspirou Uhum. músicos e alguns textos, nomeadamente poesia, porque Camilo também foi poeta, foram interpretados musicalmente. Então, o universo da música em Camilo também é muito interessante e está em preparação um livro sobre isso que será acompanhado, em princípio, será acompanhado de um CD com a gravação, parte de um grupo de músicos e de intérpretes, de cantores, com uma gravação de vários temas musicais ou presentes na obra de Camilo ou inspirados pela obra de Camilo. Sim, basicamente, nesta altura, eh, destacaria isso. Então, acha que a nível nacional em Portugal, é uma pergunta talvez um bocado polémica, os 200 anos do nascimento de Camilo estão a ser bem celebrados, comemorados? Qual é a sua opinião? Eu penso que sim. Eu penso que estão a ser, inclusive, Assinalados devidamente? acho que sim. Nas Acho que sim. escolas, universidades, meio Sim, académico? sim, sim. Eh, Nas escolas, nós, por exemplo, temos aqui em Portugal, há 13 escolas secundárias que têm Camilo Castelo Branco como patrono, além daquela em que eu trabalho, que é aqui em Vila Nova de Famalicão, e eh, a escola secundária que tem Camilo por patrono por razões óbvias, não é? Lá está o Camilo como uma espécie de ex-libris aqui da região. Mas também há uma escola secundária Camilo Castelo Branco em Vila Real, também por razões normais, porque atendendo à ligação de Camilo a Trás-os-Montes e particularmente a Vila Real. E há também uma escola secundária Camilo Castelo Branco nos arredores de Lisboa, em Carnaxide. Não esqueçamos que foi, de facto, em Lisboa que Camilo nasceu. Houve, por exemplo, uma atividade muito interessante que juntou essas três escolas através de um concurso que era uma carta. Foi proposto aos alunos que se pusessem na pele de Camilo e escrevessem uma carta para os tempos atuais.
foi uma atividade muito interessante, mas várias outras atividades, não só nestas escolas, mas acredito um pouco por todas as outras escolas, independentemente de terem o Camilo como patrono ou não. Eh, e trabalhos em várias áreas, na área das artes, na área da escrita, claro, também, mas na área nas artes em geral, o próprio cinema, há trabalhos que têm sido realizados pelos alunos no campo do audiovisual, no campo do cinema, também alguns projetos ainda também a concretizar nesse âmbito. Uh, não, claro que é normal que estas comemorações eventualmente tenham uma incidência maior aqui na região norte, mas a percepção que temos, e mesmo muitas vezes em conversa com gente que vive em Lisboa, com gente ligada aos meios culturais, eh, tem realçado de facto a riqueza, a variedade e a presença destas comemorações. Ainda há pouco, em Sintra, também decorreu um colóquio realizado pela Cátedra Camilo Castelo Branco, que é uma unidade ligada que pertence à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas com uma parceria com a Câmara Municipal de Sintra, atendendo sobretudo a um espólio camiliano muito importante que existe na Biblioteca Municipal de Sintra, um colóquio também internacional, mas mesmo a nível da comunicação social, dos jornais, da própria televisão, eu penso que sim, penso que tem havido iniciativas um pouco por todo o país que realmente mostram como a obra de Camilo está a ser devidamente celebrada, devidamente valorizada, e obviamente que todo o nosso objetivo, todo o nosso desejo é que, quando estas celebrações terminarem, fique essa semente e fique esse interesse para que os leitores sejam os jovens das nossas escolas, seja o leitor, o público em geral, Sim. continuem a descobrir e lá está, a redescobrir Camilo. Há sempre um Camilo para ler. Havia um escritor que é o José Gomes Ferreira, poeta, escritor, que numa página de uma obra que tem de diário, diz precisamente isso. Há sempre um Camilo novo. Ele está a referir-se ao facto de já conhecer tantos livros de Camilo e de repente veio ter às mãos uma obra que ele ainda não conhecia, que era A Sereia. Parece que há sempre, de facto, a obra de Camilo é imensa, e mesmo aqueles títulos mais conhecidos, A Queda do Anjo, O Amor de Perdição, por aí fora, eh, ou não fosse ele, de facto, um clássico, a cada nova leitura proporcionam sempre novas descobertas. E esse, de facto, é o objetivo, é que, para além das comemorações, fique o interesse da obra de Camilo e que ela também continue, isso também é muito importante, continue na escola e, se possível, com uma presença ainda mais vincada, mais forte na escola, não é? Na escola secundária, Claro. principalmente. Então, uma última pergunta. Para além de Camilo, que outros autores portugueses contemporâneos ou clássicos ajudariam a compreender melhor a riqueza da cultura portuguesa e da língua portuguesa? Sim. Bom, é assim, desde logo, aqueles autores que podemos associar, digamos assim, à família de Camilo, não é? Essa de Queiroz? Também essa de Queiroz, claro, com um estilo diferente, uma Uma vida época já diferente também, não é? um pouco diferente, uma vida diferente, características diferentes, mas o Camilo tem páginas em que elogia o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz, acho que no fundo também Camilo. admirava que claro, essa de Queiroz é sempre um romancista também e um nome obrigatório
para, a literatura portuguesa. Século XIX, Eh, sobretudo, não é? uma, desculpe. Os grandes nomes Grandes nomes. do Assim, no século caso de XIX, Camilo, de facto, sim, os grandes Camilo nomes do e século. essa. É impressionante como a obra de Camilo dialoga com a história da sua época, do século XIX. Realmente, ler Camilo também nos dá uma, Um uma fresco daquela imagem época. sobre a época. Não esqueçamos que foi uma época, o século XIX, principalmente a primeira metade, muito atribulada e muito rica de incidentes, de acontecimentos históricos. Não é? Tivemos as invasões napoleónicas, tivemos as guerras liberais, tivemos depois tudo o que sucedeu às lutas, toda aquela instabilidade que depois aconteceu, a revolta da Maria da Fonte, etc. Tudo isso está na obra de Camilo, Uhum. porque a ficção de Camilo, ora, é uma ficção, digamos, de assunto contemporâneo, mas quando estamos a falar de assunto contemporâneo, geralmente ele recua até inícios do século XIX, transição do século XVIII para o século XIX. O Amor de Perdição, por exemplo, é um desses casos. Mas também, ele também praticou o romance histórico. E também tem obras que retratam épocas mais antigas, mais recuadas, fruto muito das suas leituras e do seu gosto por temas históricos. Mas os grandes autores, as grandes referências para Camilo, obviamente, são os clássicos portugueses, já falámos nisso. Um padre António Vieira, podemos dizer, Uhum. um padre Manuel Bernardes, que ele cita muitas vezes, um Frei Luís de Souza, e particularmente a vida do arcebispo, que era um livro que de facto Camilo admirava. Mas depois, a nível de os mestres de Camilo já no século XIX, como Almeida Garrett, António Feliciano de Castilho, e depois, já ao longo do século XX, escritores, digamos assim, da linhagem, podemos dizer, de Camilo, uma Agostina Bessa Luís, o próprio Aquilino Ribeiro, à sua maneira, Saramago. Saramago, Saramago eh, nunca deixou de mostrar a sua grande admiração, por exemplo, pela obra do Padre António Vieira e como um clássico, um dos expoentes máximos da língua portuguesa, e isso é também comum a Camilo. Mesmo a nível da lusofonia, nós temos, por exemplo, um José Eduardo Agualusa que, em algumas das suas obras, mostra também conhecimento do universo camiliano, em relação ao qual vai fazendo também algumas alusões. Escritores brasileiros, desde logo, o grande Machado de Assis, que foi contemporâneo de Camilo, e apesar de não haver nenhuma, não haver referências, ou pelo menos ainda não serem conhecidas referências diretas, quer de Machado de Assis a Camilo, quer o contrário, quer de Camilo a Machado de Assis, o que é certo é que se nota uma proximidade entre ambos. Lá está muito nessa linha da metaficção, de tal maneira que há, por exemplo, uma obra de Camilo como Coração, Cabeça e Estômago, está muito próxima de um romance tão admirado de Machado de Assis como As Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. E, portanto, há muitos autores, quer contemporâneos de Camilo, quer anteriores a Camilo, os clássicos, quer posteriores, e já mesmo na atualidade, no século XXI, autores que, tal como Camilo,
são grandes representantes desta, desta mãe que nos une e que une partes tão longínquas do mundo, que é a nossa língua portuguesa, não é? Bem, obrigado, João, por esta conversa tão amena e sobre um autor que eu aprendi a gostar desde a minha época do liceu. Sou fã, fiquei fã daquele Amor de Perdição. Eu lembro-me que naquela época a professora nos mandou ler. Havia uns livros, não sei se o João se lembra da edição, acho que é a coleção Biblioteca Ulisses, de autores portugueses. Biblioteca Oliceia, exatamente. Biblioteca Ulisses, é. Oliceia de autores portugueses, exatamente. Sim, Olha, e do Amor de Perdição tem uma excelente introdução da Esther exatamente, eu Duarte. lembro-me. E ainda tenho na minha biblioteca. Então, a nossa professora mandou-nos ler, e eu, como jovem, não é? Eu disse, ai, que seca, não, que seca. Mas aquilo é um romance que prende da primeira página à última, não é? Porque aquilo é uma Exatamente. prosa que te vai envolvendo na história da família Botelho e aquilo. Claro que sim. E eu, já muito jovem, compreendi que o Camilo realmente foi um dos génios da nossa literatura, porque ele não é maçador. Ele, quando vai narrando, ele não se torna maçadora. Exatamente. E, Ele sim, ele não é amassador, nem tanto não é nessa forma, na dinâmica, digamos assim, dos acontecimentos da narrativa, que é sempre muito forte em Camilo, e no Amor de Perdição, de facto, essa dinâmica é marcante, de tal maneira que ele próprio, num dos prefácios, comentando o êxito editorial da obra, diz: bom, se calhar uma das razões para que a obra esteja a ter tanto êxito poderá ser a rapidez das peripécias, a forma como a ação evolui rapidamente, agarrando o leitor, principalmente a partir de uma certa altura, até ao fim. Como também não é maçador naquele seu jeito de interromper a narrativa e de interpelar o leitor muito na linha, por exemplo, do Almeida Garrett das Viagens na Minha Terra, não é? Aquele jeito uhum. muito conversado, aquela presença muito constante do narrador, de tal maneira que o narrador em Camilo quase sempre é uma presença muito, é uma voz muito presente e uma presença muito consistente, é quase como uma personagem que está ali e que está a fazer sempre a ligação com o leitor. Agora, eu lembro-me, João, eh, ter lido que a história que o Camilo narra ali no Amor de Perdição tem alguma coisa a ver com os seus antepassados, com a família Botelho. Sim, Isso é mesmo assim? Ele sim, descendia daquela família, não era? é verdade, é verdade. Ele diz logo na introdução, diz que ele explica a gênese da obra, como é que surgiu. Não esqueçamos que o Amor de Perdição foi escrito quando ele estava preso. Uhum. O Camilo escreveu o Amor de No Perdição Porto. quando da sua experiência de prisão, de cativeiro na cadeia da relação do Porto, na sequência do tal processo por adultério que lhe foi movido Pelo marido. pelo tal Sim. Manuel Pinheiro Alves, marido da Ana Plácido. E Camilo, na sua cela, procurou eh, reunir as condições mínimas para poder continuar a fazer aquilo que lá está, que era a sua vocação, que era Escrito. escrever. Escrever a escrita, escrever e ler. Num momento tão dramático como era aquele. E ele escreveu algumas obras. Ele próprio, ele tem uma obra muito interessante, admirável, que são as Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere, onde ele diz que, de facto, escreveu várias obras na prisão e uma delas foi O Amor de Perdição. E diz que escreveu a obra em 15 dias, os 15 dias mais dramáticos, mais dolorosos da sua existência. Ora, e na introdução do Amor de Perdição, ele diz, folheando os assentos, os assentamentos, os registros prisionais
entre o ano tal e o ano tal, no cartório da cadeia da relação, eu encontrei a páginas tantas, encontrei a páginas tal, encontrei o assentamento, o registro de Simão António Botelho, o meu tio. O Simão Botelho era tio Camilo, paterno de Camilo Castelo Branco, portanto, irmão do pai de Camilo Castelo Branco, que tinha de facto estado preso. Esse registro é um documento autêntico. Nós sabemos que Camilo, como eu dizia há pouco, naquele intuito de muitas vezes dar o colorido de verdade às suas histórias, vai ao ponto de transcrever documentos, mas que são forjados, são inventados por ele. Não no caso daquele. Aquele é um documento autêntico, é o registro, de facto, de prisão. E esse registro depois tinha uma nota, o Camilo diz, depois foi acrescentada uma nota a dizer que foi para a Índia no dia tal, do ano tal. Ou seja, foi condenado ao degredo. Esteve, o tio de Camilo esteve preso naquele mesmo estabelecimento e depois foi condenado ao degredo. Ora, qual foi o crime que o tio de Camilo cometeu para estar ali preso e ser condenado ao degredo, que era uma pena, de facto, forte, não é? abaixo da pena de morte, era o degredo, que na prática muitas vezes representava praticamente a pena de morte. Qual foi o crime? Ora, não se sabe ao certo. Houve quem se dedicasse a tentar pesquisar a biografia deste Simão verdadeiro, o verdadeiro Simão Botelho, o tal tio de Camilo, e sabe-se que terá havido em Viseu uma rixa em que ele se envolveu, mas nada aponta para um crime por Nacional, paixão, por amor, um crime passional. Não. Tudo isso já é ficção de Camilo. Ou seja, ele, de facto, toma por base esses dados verídicos. O tio dele, sim senhor, existiu, esteve preso na cadeia da relação. Entretanto, ele também diz que em casa da tia, desde criança que ele ouvia falar sobre esse tio, uma espécie de figura mítica da família e tal. O que é certo é que ele depois, a partir desses dados, e fabulou e preencheu essa espécie de vazio. Porque é que o Simão esteve, qual foi o crime de Simão? Não se sabe ao certo. A resposta está no número de perdição, a resposta ficcional. Simão está preso porque matou o Baltazar, o seu rival, o Baltazar Coutinho. E outra coisa interessante, esses estudiosos que procuraram então o rastro deste Simão verdadeiro, conseguiram descobrir outra coisa que é indesmentível. O Simão verdadeiro foi degradado para a Índia e desembarcou na Índia mesmo. E viveu na Índia, alguns anos depois de desembarcar. Existe um registro que prova que ele desembarcou na Índia. Ora, o que é que Camilo diz no Amor de Perdição? O Simão morre na afogado. viagem. Morre na viagem por desgosto, a doença causada, agravada pelo desgosto, pois o corpo é lançado ao mar e Mariana, que o acompanha, num gesto suicida, atira-se, também precipita-se nas ondas e morre. Isto, obviamente, é a fantasia romântica do Camilo. escritor, lá está, que está a escrever para um público que vai ler avidamente uma história de amor que, na verdade, não teve nada de romântico, porque afinal o Simão desembarcou na Índia e, pelos vistos, até levou uma vida mais ou menos regalada na Índia, não é? João, parece ser que ele também tinha, na sua árvore genealógica, cristãos novos, alguns dos quais ele li qualquer coisa disso. Isso é certo? Provavelmente tiveram problemas com a Inquisição. Camilo Castelo Branco, ou por lado da mãe ou do pai, tinha alguns antepassados cristãos novos. Eh, Isso é certo ou não Eu, está eu, comprovado? eu aí não, eu sei que de facto existe bibliografia sobre a ascendência de Camilo, hum, mas confesso que esses pormenores. Eram fidalgos, certo? De província. Os Sim, Botelho é já gente por vezes o fidalgada. avô, sim, sim,
Isso também está retratado no Amor de Perdição. Sim, sim. Portanto, o avô de Camilo, sim, era gente da. Tinha lá o solar, inclusive ainda existe em Vila Real, e isto é outro aspecto que também eu acabei por não referir ao longo da conversa, mas vou referi-lo agora. Esta ligação de Camilo a várias regiões, quer a ligação da sua vida, quer da sua obra, e uma vez mais sabemos como as coisas são sempre juntas, faz com que haja também o interesse de fazermos a ligação entre a vida e a obra de Camilo e o próprio património de várias localidades. Uh, Sabemos como há uma área que está muito em voga atualmente, que é a do turismo cultural, do turismo literário. A vida e a obra de Camilo prestam-se muito a isso, porque de facto ele deixou a sua marca em vários locais, e o contrário também é verdade, e vários locais deixaram a marca na sua obra. A cidade de Braga, o Bom Jesus do Monte em Braga, toda esta região aqui do Minho, mas também a região do Porto, como é óbvio. Inclusive há um projeto que também está em curso, que tem por sede a Casa de Camilo, que se intitula Rotas do Escritor. Há um site na internet com materiais, recursos sobre esse projeto, rotas com mapas, com propostas de visitas. E em Vila Real, estava eu a dizer, ainda existe o chamado Solar dos Brocas. Brocas era a alcunha da família paterna de Camilo. E esse pormenor também está no Amor de Perdição. Há pouco eu falava nos escritores da atualidade que estão, digamos, na linhagem de Camilo. Penso que não referi um Mário Cláudio, que publicou, aqui há uns anos, um romance intitulado Os Brocas não, peço desculpa, Camilo Broca, Camilo Broca. Esse livro, inclusive, vai ter uma nova edição que vai ser também apresentada dentro de dias. Mário Cláudio Camilo Broca. Broca era, de facto, a alcunha A que a família dele, família paterna de a Camilo família tinha em Castelo Vila Branco. Real. E o solar dos Brocas, um palacete, existe em Vila Real e é uma referência camiliana naquela região, naquela cidade. Está muito bem. Obrigado, João, por esta conversa tão interessante. Uma vez mais, em nome da Embaixada de Portugal e da Coordenação de Ensino, é importante dizer também que temos o apoio da Filipe Poços, a Feira Literária Internacional, Festival Literário Internacional de, Poços de Caldas, em Minas Gerais, no Brasil, e Uhum. do Correio da Venezuela. Em nome de todos estes apoios todos, muito obrigado, João, pelo seu tempo em tentar nos aproximar a este escritor que, como sabemos, este ano celebramos o bicentenário do seu nascimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Rainer. Foi um enorme gosto e um abraço para, para o Rainer e para todos aqueles que tiverem a Venezuela, oportunidade de nos ouvir. Hispanoamérica, sim. Muito obrigado. Exatamente.